Hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre acupuntura. E nós estávamos aprendendo bastante sobre como ela funciona e como ela vai ajudar aquelas pessoas que sofrem um processo de dor crônica. Nesse bloco do programa Viver é Melhor, nós vamos observar também como a acupuntura pode ajudar no tratamento, nos cuidados com as doenças respiratórias. E aí a gente já está numa fase do ano, doutora Adriana, em que o ar é mais seco, as pessoas já têm uma propensão, né, a terem ali disparado processos alérgicos respiratórios. Então, como que a acupuntura vai poder fortalecer esse sistema respiratório e até o nosso próprio sistema imunológico? É verdade, né? É muito interessante, né? Porque muitas doenças respiratórias são doenças crônicas, ou seja, são doenças, o paciente tem uma rinite alérgica. Sim. Ele tem desde criança e até na fase adulta, ele continua, ele toma o remedinho dele, aplica o remedinho no nariz e continua com o problema, né? Ou o paciente que tem asma, né? Sim. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é aquela bronquite crônica, né? E muitas vezes ele toma o remédio, mas mesmo assim ele continua com o problema. É aquilo que a gente falou de o paciente não ter uma doença que nem a pneumonia que resolve, né? Sim. Ele tem uma doença que precisa fortalecer a imunidade dele. E a acupuntura, ela ajuda nisso, tanto no fortalecimento da imunidade, quanto na atividade anti-inflamatória, né? Porque muitas doenças é uma grande inflamação do corpo, né? E quando a gente atua contra isso, inclusive o envelhecimento ele é uma grande inflamação do corpo. E quando a gente Sim. faz um processo contrário, né? A gente melhora, fortalece a energia e previne, né? E melhora essa parte tanto do envelhecimento quanto desse tipo de doença crônica. Né? Certo. E aí um período do ano em que esse tratamento tem que ser levado em mais do que uma sessão, por exemplo, doutora? Exato. Esses pacientes que têm um quadro mais crônico, né, devem realizar mais sessões, porque muitas vezes uma sessão só de acupuntura não é suficiente para resolver um problema que ele tem há 10 anos. Sim. Né? Então a gente precisa realizar mais sessões, é um tratamento. Né? Muitas vezes as crianças, principalmente os bebês, com poucas sessões, eles já conseguem ter uma resposta fantástica. É muito interessante isso. Quanto mais idade nós temos, como a gente vai reduzindo um pouco o nosso quadro de energia, né, e vai tendo mais doenças, nós precisamos de mais sessões para que nós possamos... Para ter um mesmo resultado. Para ter um resultado satisfatório. Mas é muito interessante, porque o resultado da acupuntura nesse tipo de doença é bem interessante mesmo. Bom, doutora Adriana, então como é possível também, pela acupuntura, buscar assim, o alívio ou até mesmo uma cura para essas crises alérgicas respiratórias? A acupuntura, ela atua nesses casos de duas formas, né? Nós podemos melhorar o quadro agudo, né? Então, certo. Às vezes o paciente está com uma crise de rinite, então está com espirrando, com coriza, com prurido, com coceira no nariz, né? Com bastante tosse, né? Uma coisa que não passa, né? Isso, que não passa. E esses sintomas podem ser melhorados, inclusive aliviados na própria sessão de acupuntura. Certo. Né? Mas além disso, nós precisamos tratar o paciente, como nós falamos anteriormente, como um todo. Né? Nós precisamos tratar e fortalecer a energia dele como um todo, né? Nós temos os 5 elementos pela medicina chinesa, né? O rim, o fígado, o coração, o baço, pâncreas e pulmão, e nós temos que fortalecer a energia dele, fortalecer o pulmão, fortalecer o rim dele, né? Então fortalecer a base energética dele também, para que num outro evento, né, ele tenha um evento mais suave, mais brando, com um espaçamento maior entre as crises. Né? Então nós atuamos tanto na parte de sintomas agudos quanto na parte de tratamento da doença crônica. Certo. E a gente pode falar até em cura de alguns quadros alérgicos respiratórios? Muitas vezes o paciente ele consegue ficar assintomático por muito tempo. Né? Então, às vezes ele melhora, né? Vai para um outro clima e ele tem uma melhora também junto, né? Com a acupuntura, né? Às vezes um quadro emocional, ele pode desencadear uma crise, né? Tanto respiratória, alérgica, alergia também de pele, né? E a acupuntura, ela pode deixar o paciente assintomático por muito tempo.
né? Se nós tratamos o paciente como um todo, melhoramos o quadro energético dele, né? A resposta, ele vai estar fortalecido para um outro evento que ele tiver. Certo. E aí, como a gente está falando muito desse cuidado com a energia vital ali daquele corpo, daquele organismo, é importante a gente lembrar, doutora, o cuidado que se tem que ter também com o tratamento que vem se fazendo, né? Então, você alia a acupuntura a um outro tratamento alopático, a pessoa, muitas vezes, começa a fazer acupuntura e fala, agora eu já estou me sentindo bem, vou deixar os remédios de lado. É importante sempre estar acompanhando, né, com o tratamento alopático também. E avisar o médico, né? Até, né? Sim, inclusive avisar o seu médico, né, que está fazendo o tratamento. Muitas vezes nós conseguimos reduzir muito os medicamentos que estão sendo utilizados. Mas a gente não pode, logo numa primeira consulta, numa primeira sessão, já tirar todos aqueles remédios que o paciente toma. Né? Então a gente tem que ser muito ponderado. Né? Eu faço a medicina chinesa, mas também faço a medicina tradicional, né? Então a gente acaba aliando as duas medicinas e eu acho que isso é o futuro da medicina, né? Nós conseguirmos utilizar o que é bom de cada uma, né? E conseguirmos juntar isso para o paciente se sentir bem, se sentir melhor, né? Principalmente dessas doenças crônicas, que a gente não tem cura pela medicina ocidental, né? Mas que nós podemos ter um tratamento mais eficaz se nós associarmos à medicina tradicional chinesa. Certo. E a gente pode dizer, então, que os fatores emocionais também vão contribuir para a melhora ou agravamento dessas crises durante essas sessões de acupuntura, doutora? Podemos. Pela medicina chinesa, nós temos diversos fatores que podem ser desencadeantes, né? Inclusive o emocional. Né? Por exemplo, o nosso pulmão energético ele está muito relacionado à tristeza. Então, se nós temos uma tristeza muito grande, nós podemos afetar e desencadear uma crise, né? O nosso rim energético, o nosso rim está relacionado ao medo, às inseguranças que nós temos, né? O nosso fígado, o fígado energético, ele está relacionado às raivas, à irritabilidade. O fígado, acima de tudo, né? O fígado energético, né? Ele é importante, por quê? Porque ele é o grande aplanador das emoções. Então, por exemplo, se você tem uma tristeza muito grande e põe para fora, você afeta o seu pulmão energético. Né? Se você tem uma tristeza muito grande, mas não coloca isso para fora, você afeta o seu pulmão energético, que é a emoção que domina nesse órgão, e você afeta também o seu fígado energético, que tem que aplainar aquilo dentro de você. Aquela energia que ficou dentro de você, né? Então, o fígado ele é um grande aplanador dessas emoções, né? Por isso que a gente fala que a gente não pode engolir muito sapo, né? A gente tem que colocar para fora, né? Porque se a gente fica com aquilo dentro de nós, isso pode gerar doenças, segundo a medicina chinesa. Certo. E é importante estar sempre buscando esse equilíbrio, né? Do nosso espírito, das nossas emoções e também, né, o equilíbrio do nosso corpo para que tudo esteja sempre muito bem alinhado. Exatamente, porque pela medicina chinesa tudo começa no energético, vai para o funcional para depois ir para o físico, né? Então, é importante que a gente trabalhe essa energia também para que não gere as doenças, né? Quando a gente fala no funcional, por exemplo, uma síndrome do colo irritável, né? Síndrome do colo irritável, você tem um quadro de diarreia, então ele ficou emocionado, ficou agitado, começa a ter um quadro de diarreia. Mas você faz uma colonoscopia, ainda não tem um câncer de cólon ali, um câncer de intestino, mas ele continua tendo a diarreia, né? Isso é um quadro funcional, a função que está alterada. Está alterada. Né? E a doença final, pela medicina chinesa, é a física, que é quando você já tem o câncer de cólon ali instalado, por exemplo. Tá certo. Bom, a gente vai aprendendo cada vez mais e vamos convidar também aqui para essa nossa conversa a doutora, a acupunturista Lilian Takeda. Ela vai falar aí sobre alguns mitos e verdades da acupuntura. Aplicada há milênios pela cultura chinesa, a acupuntura é uma técnica cada vez mais utilizada e reconhecida no tratamento e na prevenção de doenças. Mas ainda existem alguns mitos sobre o assunto. A acupunturista Lilian Takeda traz explicações sobre o que é realmente verdade e quais são os benefícios dessa técnica. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa que você utiliza preferencialmente agulhas, mas você poderia utilizar outras coisas, como digitopressão,
como utilizar outras técnicas, fazendo parte da medicina tradicional chinesa. Ela age através da mobilização da energia. Na acupuntura, um medo que ainda persiste é quanto à existência de sangramento e dor na aplicação das agulhas no corpo. A doutora Lilian nos explica o porquê desse mito. O que se sabe é que em certas áreas de terminações nervosas, que é onde normalmente você tem pontos de acupuntura, você vai ter alguma sensação, que o chinês antigo chamava que você tem a entrada do qi. O que é a entrada do qi? É quando você chega com a agulha até o lugar onde você tem o qi, que é considerado a energia. Que você, ao pontuar, você pode sentir ou um formigamento ou calor local e que algumas pessoas podem interpretar isso como dor. Alguns pontos são mais dolorosos pela região, mas isso está muito relacionado com a sensibilidade de cada pessoa. Segundo a acupunturista, hematomas após a retirada das agulhas podem ocorrer. Por isso, o profissional deve ter cuidado durante a sessão. Em zonas de maior vascularização, você pode ter áreas de hematoma. Portanto, tem que tomar muito cuidado, principalmente em face, que é um local onde você tem que ter uma atenção redobrada na hora de retirar a agulha para você pressionar imediatamente. Isso faz com que você tenha menos possibilidades de hematoma. A acupuntura é um tratamento eficaz para diversos públicos, inclusive gestantes, derrubando um mito comum. A doutora Lilian nos explica os benefícios nesse período. Gestantes podem fazer acupuntura e têm benefícios muito grandes com ela. Principalmente porque na gestação nós devemos evitar o máximo possível o uso de medicamentos. E você tem, com isso, uma diminuição muito grande do arsenal medicamentoso. Portanto, ela ajuda muito nos enjoos, nos quadros de lombalgia e principalmente nos quadros emocionais, nos estresses, na ansiedade, nas angústias. A melhor idade também pode ser beneficiada por esse tratamento. O que nós encontramos mais no envelhecimento? Dores, que ela se beneficia muito com os processos reumáticos, osteoarticulares, com os quadros de angústia, depressão, então isso também ajuda. E basicamente você tem uma vitalidade melhor, ajudar na vitalidade do idoso. Então com tudo isso ele vai ter os benefícios. Obviamente que não quer dizer que todas as doenças vão sumir e que ele não vai ter mais nada. Aquilo que ele já adquiriu, conseguimos às vezes melhorar o quê? A quantidade de ingesta medicamentosa, quer dizer, você vai melhorando a qualidade do envelhecer. Para acabar de vez com os mitos criados sobre a acupuntura, saiba o que esperar da consulta, entenda como acontece a sessão e conheça melhor os benefícios dessa técnica. Uma vez que você venha buscar a medicina tradicional chinesa, você vai passar por uma consulta médica. Através dessa consulta médica, ter um entendimento não só das suas patologias, mas como é o seu hábito de vida, como é o seu modo de pensar a vida, de que forma você vive a vida. Essas coisas todas são fundamentais para que a gente possa entender como foi a sua trajetória e como através dessa trajetória você acabou adoecendo. Então, primeiro se passa por uma consulta, aí se estabelece um diagnóstico pela medicina tradicional chinesa e com isso você institui que tipo de tratamento você vai fazer, quantas sessões você vai fazer, quanto é a frequência, de que forma você vai instituir um tratamento e você começa as sessões. Agradecemos a acupunturista Lilian Takeda falando aí sobre os mitos e verdades da acupuntura. Vou pedir licença aqui à doutora Adriana por um instante, porque nós estamos nos aproximando do momento ecumênico de preces aqui na programação da Boa Vontade TV. E a prece é um daqueles mecanismos importantíssimos para a gente exercitar a nossa capacidade de perdoar. É quando a gente busca lembrar-se das ofensas recebidas e elevar a Deus a condição perfeita de julgamento para essas questões.
É quando falamos sinceramente com o Pai Celestial sobre as mágoas que habitam o nosso coração, pedindo que Ele transforme elas, de fato, em alegria, em felicidade, que a gente possa aprender a superar toda essa vibração negativa que a gente recebeu quando se sentiu ofendido por alguém e possa elevar até essa pessoa os nossos melhores sentimentos. Jesus nos fala sobre isso em seu Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 17, versículos do 3º ao 6º, quando fala aos seus discípulos sobre quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Ensinou Jesus: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Divino Mestre, Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Educador Celeste, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e ele vos obedecerá. O Divino Amigo da Humanidade mostrando aos seus discípulos que é difícil muitas vezes para a gente, a princípio, saber perdoar o outro, mas que não é impossível. Que quando a gente de fato quer aprender a ser melhor e a aprender a cultivar, né, a serenidade, a paz, a calma, mesmo diante de tantos obstáculos, é possível. Porque o Divino Mestre foi o maior exemplo disso. Deixando-se imolar na cruz, no instante final, depois de sofrer tantas humilhações e padecimentos que não eram justos para com ele, o que ele fez? Elevou seu pensamento a Deus e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se o Cristo deu este exemplo, significa que todos nós também podemos assim agir no nosso dia a dia. E é o que faremos agora. Nós pediremos ao Pai Celestial a força necessária para nos vencermos, para sermos melhores e para aprendermos a perdoar todas as ofensas que recebemos. Num só pensamento, num só coração, vamos juntos falar com Deus, acompanhando a palavra fraterna, ecumênica e de paz do irmão presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.